2019 está terminando e você tem duas escolhas que só dependem de você. Você pode entrar no ano de 2020 da mesma forma que 2019 e você vai ser bombardeado de conteúdos aleatórios na internet. Você vai tentar acompanhar de longe as polêmicas do cenário político-cultural que vão acontecer. Você então dirá que o problema do Brasil é a cultura, é a educação, é a mídia. E vai chegar no final de 2020, num dia exatamente como hoje, e se perguntar: o que eu fiz pela cultura, pela mídia e principalmente, o que eu fiz pela minha educação? Eu conheci mais sobre a história do meu país, sobre o mundo que me cerca. Eu aprimorei as minhas virtudes, me tornei um ser humano mais justo, mais sábio. Eu conheço mais a origem das ideias que eu acredito que eu tenho. Eu estou mais perto de saber quem eu sou. Ou você pode escolher começar o ano como milhares de pessoas já fizeram e, no lugar do conteúdo aleatório, receber periodicamente e com itinerário pensado cursos, debates, documentários, podcasts e entrevistas com grandes autoridades intelectuais. Ao invés de acompanhar de longe as polêmicas que irão surgir no cenário político e cultural, poderá acompanhar de perto, entendendo as nuances e diferentes pontos de vista sobre o que está acontecendo. No lugar de reclamar que o problema do Brasil é a cultura, é a educação, poderá participar ativamente de um grupo que financia a melhoria dessas áreas, que possibilita que esse conteúdo chegue nas escolas, na mídia e na casa de mais de 17 milhões de pessoas. E então, você poderá chegar no final de 2020, num dia exatamente como hoje, e perceber que você ajudou a tornar o Brasil um país melhor, que você conhece e entende mais a sua história, a origem das suas ideias, a arte que você aprecia, os valores que você preza e quem você realmente é. A gente sabe que esse é o momento para tomar esse tipo de decisão e, para facilitar a sua vida, nós estamos ofertando exclusivamente até o final dessa semana 30% de desconto para você se tornar membro assinante da Brasil Paralelo. São mais de R$150 de desconto para você ter acesso a esse universo de conteúdo e financiar o impacto de milhões de brasileiros em 2020. Contamos com a sua escolha. A proposta desse curso é que nós façamos uma viagem no tempo e no espaço pela história da música. Sou pianista, a música é uma paixão que eu trago dentro de mim, a minha companheira de viagem. E como o bem é difusivo, as coisas boas a gente tem que dividir com as pessoas, eu quero dividir o que é a música, qual que é a importância da música, o que acontece com tantas pessoas que não entendem o que é a música de concerto, a música clássica, a música chamada de erudita. Ela é muito acessível e o que eu quero com essa nossa conversa é trazer vocês pela mão para que vocês me acompanhem nessa viagem. Uma coisa que sempre me chamou a atenção, sempre, né, é o que é a música. Muitas pessoas me perguntam, o que é a música? A música é uma linguagem, simples assim. É uma linguagem, é uma forma de comunicação. Uma linguagem tão real quanto a que eu estou utilizando agora para me comunicar com vocês. Só que é uma linguagem que vai além. Victor Hugo, por exemplo, um grande dramaturgo, escritor, disse que a música expressa o que as palavras não conseguem e o que não pode deixar de ser dito. Aldous Huxley, um escritor inglês formidável que viveu grande parte da sua vida nos Estados Unidos, ele dizia
que depois do silêncio, o que mais consegue se aproximar e expressar o inexprimível é a música. Então a gente começa a perceber que a música ela tem um poder. A música, ela de fato comunica. Nietzsche, por exemplo, um filósofo alemão, ele dizia que se no mundo não houvesse música, esse mundo seria um exílio. São considerações de pessoas que, pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria, pela sua experiência, nos fazem pensar. Beethoven, um compositor alemão, né, que no ano que vem nós vamos estar celebrando os 250 anos de nascimento, ele falava uma coisa muito séria. Ele dizia que muitos cultivam a música, mais do que muitos, ele dizia no alemão milhares. Milhares cultivam a música. Poucos, porém, receberam a revelação de como a conhecer. Poucos sabem como conviver com ela. Poucos sabem como absorver o conhecimento que essa linguagem nos traz. E é por isso que, concordando com Beethoven, eu quero dizer para vocês que a música existe entre os homens desde que o homem é homem. Por ser uma linguagem, ela existe necessariamente entre os seres humanos. Tanto é assim que, por exemplo, fazendo um apanhado histórico, as primeiras civilizações, as primeiras grandes civilizações que nós temos conhecimento, nós sabemos que elas existiram aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo, no Antigo Egito. Essas civilizações, elas já tinham instrumentos variados dentro da sua sociedade, como, por exemplo, o tambor, a harpa, a flauta. Basta verificar, por exemplo, em referências iconográficas que existem hoje no Museu de Alexandria. A gente até sabe, dentro desse conhecimento, que a música nessa região e nesse período, no Antigo Egito, estava mais reservado o conhecimento musical aos sacerdotes. Mas a gente pode sair um pouquinho dali e ir para a cultura mesopotâmica. Foram encontrados objetos raros em argila, gravuras de músicos. E todas essas gravuras feitas em escrita cuneiforme. Vocês sabem que a escrita cuneiforme, junto com os hieróglifos egípcios, é a escrita mais antiga que o homem tem conhecimento. A escrita cuneiforme, ela existiu em 3.200, inventada pelos sumérios, mas essas pessoas já registravam a existência de músicos nessas obras. Então, feitas em argila. Então vocês veem que, inclusive, Heródoto, que é um escritor grego, ele chegou até a dizer que nessas escritas cuneiformes os músicos eram muito bem tratados, né? Porque em todos esses desenhos eles sempre estavam sendo representados junto com algum monarca, nas festividades religiosas, nas festividades sociais, dentro dos palácios. Mas enfim, passando de civilização em civilização, dentro dessa história da música que a gente está fazendo aqui juntos, hoje a gente cai na cultura grega, no berço da cultura universal, que é a cultura grega. Os gregos elevaram a música a um outro patamar. Eles perceberam que a música possuía um enorme valor educativo e moralizante. Através da música, as pessoas poderiam se tornar pessoas melhores, pessoas mais preparadas. Pitágoras, por exemplo, que todos nós conhecemos da matemática, o famoso Teorema de Pitágoras, ele mesmo dizia que se no mundo não houvesse música, a alma adoeceria. A música era como a medicina para a alma. Platão, na sua obra O Banquete, ele faz referências contínuas à interferência da música na vida das pessoas. Ele dizia, inclusive, que dependendo da música que você está ouvindo, isso pode afetar o estado anímico de uma pessoa. Uma pessoa pode ficar mais entristecida, uma pessoa pode ficar mais feliz, dependendo da música que está ouvindo. Eu me lembro agora, antes de dar continuidade, de um concerto que fazia no Chile.
e um concerto bastante romântico, o segundo concerto de Rachmaninoff. E quando eu acabei o concerto, as pessoas não me conheciam, eu nunca tinha visto aquela plateia, e normalmente depois de um concerto as pessoas vêm conversar, cumprimentar, fazer considerações. Eu me lembro de uma pessoa que, junto com a sua esposa, muito bem apessoados, bem vestidos, ele se dirigiu a mim e só me fez essa pergunta: Álvaro, o que eu tenho que fazer para mudar? Lo que tenho que fazer para cambiar? Obviamente eu não respondi nada, não conhecia a pessoa, não sabia nem o nome, nunca mais ouvi. Mas isso mostra como, de fato, aquela música transformou aquela pessoa. A gente, por essa transformação, percebe e entende melhor aquilo que outro filósofo grego, Aristóteles, chegou a afirmar e chegou a definir, que é o conceito da catarse grega. A catarse é aquele estado de deslumbramento, um estado tal de encantamento que a pessoa se sente transformada. Eu, como artista, quando me envolvo com a obra musical, no meu caso como intérprete, eu posso sair um ser humano melhor. A plateia que está ouvindo uma obra que tenha profundidade, que tenha densidade, que tenha poder transformador, música de verdade, ela pode sair uma pessoa melhor. E é por isso que a música, ela é uma linguagem. Há palavras que ferem, há palavras que entusiasmam, há palavras que desanimam. A música, por ser linguagem, possui esse mesmo poder. Mas agora eu volto ao que Beethoven falava. Milhares de pessoas a cultivam. Poucos, porém, são aqueles que conseguem ter acesso à revelação que a música traz. E eu me questiono, por que são poucas as pessoas que têm pouco acesso à revelação que a música pode trazer? Eu acredito que isso pode acontecer por dois motivos. Isso é uma consideração pessoal minha. A primeira delas, e que escuto muitas pessoas falando, é que elas não têm sensibilidade para esse tipo de música. Beethoven, Mozart, eu não tenho sensibilidade para isso. A minha sensibilidade foi desenvolvida em outras áreas musicais. Mas nessa, dos clássicos, não. E eu pessoalmente discordo. Porque a sensibilidade, ela sempre pode ser desenvolvida, ela sempre pode ser cultivada. É o que acontece com o café e com o vinho. Todas as pessoas, no primeiro contato com o café ou com o vinho, não mostram empatia. Até há uma certa... O café e o vinho, principalmente o primeiro gole de vinho, antipatizam um pouco. Mas depois você vai tomando um segundo gole, um terceiro, e você acaba se deliciando e conhecendo e sabendo que existe o vinho seco, o vinho rosé, o vinho doce, o vinho tinto, o vinho branco, e você começa a ser quase um sommelier. Por quê? Porque você conhece, e esse conhecimento te desembrutece, esse conhecimento te refina. Então veja, essa história de que eu não tenho sensibilidade, que eu já tentei, eu não consigo, não é verdadeira. Mas o que pode acontecer também não é só um problema de receptivo, de quem recebe, mas um problema de quem transmite. A música, quando ela é música, quando ela é verdadeira, ela sempre emociona. Sempre emociona. Eu me lembro de uma história do meu irmão, que não segue a carreira musical, e ele me disse que uma vez num casamento, estava lá com a esposa, a noiva entrou, a bênção das alianças, aquilo que todo mundo conhece. E houve um determinado momento em que no casamento começaram a tocar a Ave Maria de Schubert, a Ave Maria que todos vocês conhecem, aquela Ave Maria tradicional dos casamentos, e que ele já tinha ouvido dezenas de milhares de outras vezes. Mas ele me comentou, eu não sei o que aconteceu naquele momento com aquela Ave Maria, porque um nó começou a subir na minha garganta e eu não consegui conter as lágrimas e comecei a chorar. Ele é uma pessoa emotiva? Não muito, mas naquele momento aconteceu música. E quando a música acontece a catarse, ao qual Aristóteles se referia, essa transformação, esse encantamento, esse deslumbramento do ser humano. E é por isso que agora a gente volta ao que Victor Hugo certa vez disse, que eu dividi com vocês no início dessa nossa conversa, de que a música
ela expressa o que as palavras não conseguem e o que não pode deixar de ser dito. Então eu acho interessante as pessoas hoje querendo aprender, né, o alemão, o mandarim, o inglês. Por que não aprender música? Por que não aprender a linguagem musical? Por cultura até, por conhecimento. Eu me lembro que em alguns países musicalmente avançados, adiantados, onde existe um investimento real em música de qualidade. Eu me lembro em Berlim, por exemplo, eu estava com algumas pessoas que mal conhecia, tinha acabado de chegar, e eles iam cantar uma música por uma situação específica, e uma das pessoas que organizou aquele momento escreveu a música, as notas musicais, na pentagrama, e deu para todo mundo que estava ali naquela festa. E todo mundo começou a cantar. Ninguém conhecia a música e leram a partitura e cantaram a música. Assim como quando você pega um livro e você é alfabetizado em letras, você lê. Há muitas pessoas alfabetizadas em notas, porque é uma linguagem. Quando eu, por exemplo, me devoto a ler, a estudar uma sonata de Mozart, estou lendo um livro com muita história, onde a minha imaginação pode chegar a níveis insuspeitados. É muito interessante, é por isso que cada intérprete é cada intérprete. Quando você está com um livro, que é uma partitura, ali tudo está encaminhado, mas a minha participação em querer fazer com que aquilo ganhe vida, porque uma partitura o que é? Uma partitura é um papel com um monte de bolinhas pretas. O que vai fazer com que aquilo vire vida é o papel do intérprete. E é por isso que todos nós, intérpretes, temos consciência da enorme responsabilidade diante da música verdadeira, da música que desembrutece, da música que enriquece, da música que interioriza, da música de verdade. Todos nós temos uma enorme responsabilidade. Por um lado, o compositor, que compôs aquela obra e que não está mais aqui, deixou tudo que fez em papel, e nós, do outro lado da história, como intérpretes, recriando. Veja, eu não estou dizendo reproduzindo, recriando. Porque o artista, ele cria, ele traz à existência algo que são letras mortas, que é uma partitura. Eu acho muito interessante verificar uma divisão que uma vez me explicaram sobre as obras de arte, dentro dessa nossa grande conversa no início dessa nossa viagem. Que as obras de arte, elas podem ser divididas e são divididas em dois grandes blocos, nas artes do espaço e nas artes do tempo. O que são as artes do espaço? São aquelas que necessitam de um espaço físico, geográfico para acontecer. Isso é o teatro, é a dança, a escultura, etc. Eu preciso de uma geografia, eu preciso de um espaço físico. A música não precisa. A música, ela é classificada como uma arte do tempo. Ela só existe naquele momento em que está sendo fabricada. E por esse motivo, pela imaterialidade de uma sinfonia, pela imaterialidade de um concerto, de um quarteto de cordas, dessa música que somente existe naquele momento que está sendo fabricada, a transcendência dela acaba sendo muito maior. A música das manifestações de arte é a mais transcendente, é a mais espiritualizada. E é por isso que normalmente é a que mais emociona. Porque além disso, ela mais facilmente cria referências. E é bonito ver, né? Eu acho muito interessante quando Platão, na sua obra O Banquete, quando Aristóteles, Sócrates mesmo, e antes mesmo, filósofos pré-socráticos, quando todos eles falavam sobre o ser humano, eles diziam que o ser humano está apoiado em 4 transcendentais. 4. Unidade, verdade, bondade e beleza. Unum, verum, bonum e pulcrum, como eles chamavam. O que seria o unum? É a unidade. Nada atrai mais numa pessoa quando essa pessoa é feita de uma peça só. Aquela pessoa que é a mesma em qualquer lugar onde ela está. Ela pode estar sozinha, ela pode estar com muitas pessoas, ela é ela. Como decepciona, né? Quando a gente encontra uma pessoa que é uma coisa num lugar e é outra coisa, é outra pessoa, tem um outro comportamento em outro lugar.
Isso repugna, afasta um pouco. E é por isso que a unidade, o uno, é uma característica do ser humano. Não ter essa unidade não é um ato humano. Verdade, o verum. Eu acho que as explicações sobram aqui. Uma pessoa que não é verdadeira com os outros, consigo mesma, uma pessoa que não afirma de modo consistente sempre os mesmos fatos diante das mesmas realidades, é uma pessoa que não é digna de confiança. E é por isso que a pessoa que mente, a pessoa que é dupla, a pessoa que é um pouco esquisita, assim, né? A pessoa mentirosa, como a gente chama, é uma pessoa menos humana. Unidade, verdade, bondade, o bono. O bono é aquela característica das nossas avós, das nossas mães. Tem pessoas que têm isso de uma maneira assim, tão forte dentro de si, que ganham todas as pessoas ao redor de si. É interessante, né? Pessoas que não se preocupam se saem perdendo. Pessoas que se preocupam mais com os outros do que com elas mesmas. Pessoas que se podem ajudar, ajudam. Essas pessoas são mais humanas. Elas não fazem algo para passar recibo. Elas não alugam, elas dão. São pessoas que têm a bondade. E não é verdade que essas pessoas que têm a bondade são pessoas que nos conquistam mais? E todas as vezes que nós procuramos num erro de outra pessoa, numa situação de desacerto que outra pessoa tenha cometido, quando a gente, mais do que recriminar, mais do que punir, a gente abre os braços e acolhe essa pessoa. Não é verdade que essa pessoa fica extremamente comovida e a gente ganha essa pessoa muito mais do que se a gente tivesse dado uma bronca, uma reprimenda? Como que a gente gostaria de ser tratado quando nós erramos? E é por isso que quando nós tratamos os outros dessa mesma forma, a gente encanta, a gente cativa, a gente é mais humano. Mas agora vem a quarta característica, que é a que mais me interessa, dos transcendentais do ser humano. E que isso, a música dentro da escola grega tinha muito claro. A beleza, o pulcrum. E quando falo aqui de beleza, não falo de beleza no sentido de atração, no sentido instintivo da palavra. Eu falo no sentido mais profundamente filosófico que essa palavra pode ter. O homem necessita da experiência do encantamento. O homem necessita assistir com paz, com calma, ao pôr do sol. Um homem necessita, por exemplo, em Nova York, olhar para aqueles prédios, aqueles skyscrapers, aqueles arranha-céus maravilhosos, enormes, e dizer, uau! E é essa a finalidade das obras de arte. Uma obra de arte, concretamente a música, no momento que ela está acontecendo, ela traz o homem para uma realidade insuspeitada. O homem acaba percebendo que, por detrás dessa vida em que nós vivemos, que é maravilhosa, existe muito mais. Há uma realidade muito superior, que justamente é a transcendência. Então veja, a necessidade da experiência com o belo, a necessidade da experiência com a beleza, não é algo opcional. Não é o que eu faço se eu quero ou não. Assim como a experiência com a unidade, com a verdade e com a bondade não são opcionais, porque elas fazem parte do ser humano. O contato com essa obra artística, musical, é uma necessidade. Se até hoje você ainda não a descobriu, talvez com essa nossa conversa eu espero te conquistar e te mostrar a beleza que ela traz. E é por isso que ela recebe o nome de clássica, a música clássica. Normalmente quando as pessoas vão se referir a esse tipo de música, veja, música é uma linguagem, né? Música é um substantivo. Toda vez que a gente começa a adjetivar, a gente empobrece o conceito. A música popular, a música clássica, a música de entretenimento, isso sobra, né? Eu preferiria muito mais chamar música. Existe música boa e música ruim, mas música. Mas dado que nós estamos adjetivando, para poder entender melhor essa nossa conversa, muitos chamam de música clássica. E por que chamam essa música de música clássica? Porque
o clássico é o permanente. O sinônimo de clássico é permanência. O que é um clássico, por exemplo, num casamento? É o bolo da noiva, é o vestido da noiva, a troca de alianças, enfim. Isso é um clássico, sempre em qualquer casamento isso vai existir. O que é um clássico no cinema? É aquele filme que passam os anos, perdura. Há muitos filmes que a gente assiste hoje, amanhã não se lembra mais nem do nome, né? E não sabe nem quem são os atores. E por outro lado, existem existem filmes em que a gente nunca mais se esquece, e a gente comenta, e gerações assistem. Isso é um clássico. E é por esse motivo que Beethoven é um clássico, Mozart é um clássico, Liszt é um clássico, Bach é um clássico. Agora, existem cantores, existem músicos, entre 300 aspas, que hoje até comercialmente podem fazer algum tipo de sucesso, mas que de clássico e de permanência não tem nada. Deixa passar poucos anos, vocês vão ver que ninguém mais se lembra dessas pessoas. Basta a pessoa envelhecer um pouquinho, basta a pessoa deixar de explorar a sensualização, que de música não tem nada, a pessoa não está vendendo a arte, a pessoa não está apelando para as potências superiores do homem, de encantamento, de catarse, mas está apelando para instinto. A finalidade da obra de arte não é fazer apelo instintivo, é fazer apelo anímico, é puxar para cima, não acorrentar para baixo. Vocês vão ver que essas pessoas que hoje podem até fazer um sucesso aparente, em muito pouco tempo vão desaparecer. Outras pessoas chamam essa música com a qual nós vamos conversar de música erudita. E é um nome interessante, né? Porque vem do latim, ex rude. É uma música que tira a tua e a minha rudeza, o lado bruto, que muitas vezes alguns podem ter em maior quantidade. É uma música, portanto, que te refina, é uma música que te desembrutece, é uma música que te interioriza, ou seja, é uma música que te enriquece. Então veja, independentemente se você chama essa música de música clássica ou música erudita, é sobre essa música que hoje nós vamos conversar. Então, aos gregos, nós devemos uma gratidão enorme. E não vem aqui ao caso a gente continuar aprofundando na análise filosófica do que é o pulcrum e da importância da música e das obras de arte na vida de cada um, né? Porque senão a gente não seguiria com a nossa conversa. Mas aos gregos a gente deve um enorme agradecimento. Foram eles que trouxeram para um patamar superior o entendimento do que é a música. Porque ela refina, porque ela educa e porque ela moraliza, né? É muito interessante isso. Inclusive análises sobre como que a música interfere nas potências superiores da alma humana, a inteligência e a vontade. Como que a música atua? A inteligência conhece e a vontade quer. A contribuição para o pensamento sobre os conceitos musicais, filosóficos, por parte dos gregos é inestimável. Aconselho profundamente que cada um aprofunde e conheça cada vez mais as relações das potências superiores do homem, a inteligência, a vontade, o transcendental pulcrum, belo, como tudo isso se relaciona dentro do ser humano. Veja, é por isso que a música ela é viva, é por isso que a música é vida, porque ela vai ao encontro do que é o ser humano. A gente não está conversando aqui de algum conceito artificializado, postiço, forçado. A gente está falando de uma realidade da vida, que é a realidade do ser humano. O transcendental pulcrum incidindo sobre as potências superiores do ser humano, a inteligência e a vontade. Mas os gregos não pararam aí. Eles resolveram organizar a casa de alguma forma, né? Tem aquele ditado, guarda a ordem e a ordem te guardará. Então eles falaram, bom, vamos organizar toda essa experiência que foi acumulada desde os egípcios, os mesopotâmicos. A gente sabe que um vai se apoiando nos outros, né? A própria cultura grega, obviamente, se apoiou nos conhecimentos musicais etruscos, mesopotâmicos, egípcios, para formar a sua cultura. Mas foi crescendo, mas vamos organizar isso. Uma organização sonora. Vocês vejam que a música modal
desenvolvida pelos gregos, nada mais, nada menos era do que uma organização sonora, em cima de 7 sons que eles conheciam e trabalhavam. Esses 7 sons. Então veja, a música modal não está preocupada com cada nota em si, com cada som em si. E essas notas nem nome possuíam. Os nomes dessas notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, só veio acontecer muito tempo depois, como a gente vai analisar, quando chegarmos em Guido d'Arezzo. O que os gregos queriam era entender o intervalo sonoro entre um som e outro. Uma análise bastante matemática, né? Então, por exemplo, nas notas, isso é uma definição para que vocês conheçam, enfim. Essa nota branca e a nota subsequente preta, nós definimos em música que elas possuem meio tom. Essa nota preta e a subsequente branca, nós definimos em música que elas possuem meio tom. E assim por diante. Entre essa branca e a subsequente preta, meio tom. Ou seja, sempre de uma nota para a subsequente, seja preta ou branca, a definição é que o intervalo é de meio tom. Então veja, daqui para cá eu tenho meio. Daqui para cá eu tenho meio. Daqui para cá, meio. Daqui para cá, meio. Daqui para cá, meio. Meio, 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 meio. E assim, até o final. Meio tom, meio e meio tom. É assim que funcionam os sons nesse instrumento, no piano. Agora veja, a música grega, modal, trabalhava somente com as teclas brancas. Entendam assim. Essas 7 notas. Agora eu pergunto para vocês, qual é o intervalo entre o primeiro som com o qual os gregos trabalhavam e o segundo? Daqui para cá, quanto que eu tenho? Meio mais meio, um tom. E daqui para cá, meio mais meio, um tom. E daqui para cá, veja, não tenho nenhuma tecla preta aqui. Então daqui para cá é meio tom. E daqui para cá, meio mais meio, um tom. Daqui para cá, meio mais meio, um tom. Daqui para cá, meio mais meio, um tom. E daqui para a última, meio tom. Então veja, esse intervalo, um tom, meio tom, um tom, um tom, um tom e meio tom. E era essa análise de um tom e meio tom com a qual os gregos trabalhavam. Eles sabiam que o primeiro intervalo era de um tom, o segundo intervalo, o terceiro intervalo era de meio, o terceiro intervalo e o sétimo, o terceiro e o sétimo. Então, essa combinação, onde o primeiro intervalo era de um tom, o segundo de um tom, o terceiro de meio tom, e assim por diante, recebiam nomes. Se eu começasse, por exemplo, não nessa nota, que hoje a gente sabe que se chama Dó, mas se eu começasse nessa, que é o Ré, e fosse até o final, daqui para cá, o primeiro intervalo seria um tom. O segundo intervalo agora já seria meio. Percebam que se eu começo nessa nota, o intervalo de meio tom só vai acontecer da terceira para a quarta nota. Mas se eu começo nessa nota, o intervalo de meio tom já acontece da segunda para a terceira. Tudo depende de onde eu começo. E foi isso que os gregos fizeram. Como eu tenho 7 sons, eu vou criar 7 formas diferentes de começar. Posso começar no primeiro som, no segundo som, e o que interessa é o intervalo de um tom ou meio tom e onde que esse intervalo está. E é por isso que os modos gregos são vários. Existe o modo dórico, o modo jônico, o modo eólio, o modo frígio, lídio, mixolídio, enfim, são 7. E por que tantos? Porque a valorização musical na Grécia, como nós conversávamos, é imensa. Era imensa. Então, na região da Jônia, na região da Dória, pessoas independentes, sem nenhum tipo de controle, começavam a tentar entender essa organização sonora. E em função de qual nota elas escolhessem para seu início,
dessa análise de qual é o intervalo do som para o seu som subsequente, meio ou um tom, eu tive toda uma divisão sonora que a gente chama de música modal. E é assim que a música funcionou por muitíssimos anos, até o final do Renascimento. A música era música modal, inicialmente instrumental, como nós víamos, mas quando advém o cristianismo e as salmodias e o canto-chão e os cantos monódicos começam a ser explorados de uma maneira maravilhosa, levando até, como nós chegamos a Cláudio Monteverdi, Palestrina, aqueles motetos, que são maravilhosos. A prioridade lá é a voz humana. Então, no final do Renascimento, a música vai ser modal, vocal. E nesse momento em que nós estamos, ela é modal e instrumental. O interessante foi perceber que, saindo agora do Império Grego, da cultura grega, helenística, e a gente entrando na cultura romana, obviamente, os romanos não eram bobos. Assim, eram bélicos, mas não eram bobos. E eles se utilizaram de todo o conhecimento construído pela cultura grega para a sua própria cultura. A força do Império Romano veio em grande parte das conquistas realizadas, indubitavelmente. Se vocês olham o mapa, como o mapa mundi ficou sobre o domínio romano é impressionante. Chegaram a todas as partes. Todas as partes. É surpreendente. Mas se apoiaram na cultura helenística, na cultura grega. E a grande sacada dos romanos foi começar a potencializar mais a construção de anfiteatros. Desses que a gente vê, por exemplo, a Arena de Verona, que é impressionante, né? O próprio Coliseu, em Roma, é uma grande arena, mas eles utilizavam essas arenas para peças de teatro. O romano, ele valorizava o teatro, onde, nessa atuação cênica, a música possuía um papel fundamental. O teatro sempre se apoiava na música. Mas, claro, a música ganhou um papel menos importante que o que existia na cultura grega, sim. O romano, ele priorizava mais a parte bélica, a parte das conquistas, e menos a parte cultural. Tanto é assim que essa desvalorização do que é a cultura, que no fundo é a desvalorização do que é o ser humano, foi, talvez juntamente com as invasões germânicas, a principal causa da ruína do Império. A gente sabe que no ano 0, a gente estava falando de antes de Cristo e depois de Cristo, a aparição da pessoa de Jesus Cristo na história da humanidade se transformou num divisor de águas. E o cristianismo começou a propor valores que eram bastante contrários aos vividos no Império Romano. As orgias, né? Os vomitatórios, é até horrível falar isso, mas eu estive visitando em Roma um vomitatório, para que vocês saibam o que é isso. As pessoas em Roma, na Roma Antiga, dentro das orgias, elas comiam e botavam o dedo para botar tudo para fora para poder voltar a comer. O hedonismo, a busca desenfreada, descontrolada, horrorizante, né, do prazer pelo prazer, foi uma das causas desse declínio, o declínio moral, que propiciou o declínio do Império como um todo. E, obviamente, nesse exato momento, a gente vê que a música, com o crescimento e com a expansão das comunidades cristãs que se expandiam, a força do cristianismo veio justamente para contrarrestar talvez o desgaste que o hedonismo, que o paganismo, que o vazio existencial daquelas pessoas que moravam naquela sociedade propunham. E a gente vê, é surpreendente até, né? Eu, em Roma, fiz questão de visitar a casa de Cecília, né? Que está no Trastevere. Vale a pena, hoje foi construída uma basílica enorme,
sobre a casa onde morava essa nobre romana, Cecília, que hoje é a padroeira da música, Santa Cecília. A história dela, brevemente conto, né, dado que o nosso tema é música, ela é a padroeira da música, uma nobre romana, e que num determinado momento percebeu que o que ela queria fazer era jogar a vida dela para essa proposta cristã. Eu não quero me casar, eu quero propor para as pessoas a vivência do cristianismo. E ela disse para o noivo dela. Os pais queriam que ela se casasse sim ou sim com aquela pessoa, com aquele pretendente, e ela não estava interessada, e ela contou para o pretendente, olha, não estou interessada em me casar com você, a minha proposta é essa. Ele era pagão, adorador dos deuses, e aquilo chamou de tal forma a atenção dele que ele se converteu naquele momento. E quando ele chegou em casa e contou para o irmão dele, o futuro cunhado, tudo que tinha acontecido, que a Cecília havia contado para ele, o cunhado também se converteu. E claro, isso chegou aos ouvidos do prefeito de Roma, que mandou botar os dois numa câmara fervente. E colocou a Cecília numa câmara fervente também, ela saiu viva. Aí deu 3 golpes, né, de machado no pescoço da Cecília, e durante 3 dias ela ainda ficou viva nessa situação. Enfim, é a padroeira da música, Santa Cecília. Veja, Cecília é uma nobre romana riquíssima. Ela pediu para que todo o dinheiro, toda a fortuna dela fosse entregue aos pobres, a proposta cristã. Essa nobre romana, ela respirava os mesmos ideais que muitas pessoas respiravam naquele momento. Muitos. Para contrarrestar esse vazio moral, ético que existia no Império Romano e que fez, no ano 476, entrar em total declínio. A música, portanto, que começou a ganhar força, era a música surgida nas comunidades cristãs. E é interessante a gente ver como o poder temporal, o poder governamental, o Estado, no caso, a expansão de Roma, propiciou que o cristianismo se espalhasse por toda a conquista romana, do Império Romano. Se a gente vai para Jerusalém, se a gente está naquela região, enfim, do Oriente, porque aquela região pertencia ao domínio romano, quando a gente lê os relatos, a gente vê que havia governadores romanos, Pôncio Pilatos, enfim, e cobradores de impostos que pegavam taxas dos judeus, por exemplo, e daqueles povos e levavam para o coração do império que estava em Roma. Toda essa unificação política que aconteceu graças às conquistas romanas foi o estopim, foi a pólvora para que o que os cristãos usavam como sua música, que eram as salmodias, que eram melodias monódicas. Veja, não havia as notas musicais ainda, o que havia eram sons, que começaram a ser nesse momento estruturados. Essas salmodias, esses cantos monódicos, apoiados simplesmente nisso. Cantos modais, absorvidos da cultura grega, e para a voz humana. Essas eram as salmodias que teve como representação principal o canto-chão. A música proposta pelas comunidades cristãs, que era a força daquele momento. O Império Romano estava em gritante declínio, um declínio moral, como nós falávamos. E a força da proposta cristã era o novo grito do momento. Os cristãos, eles utilizavam as salmodias. Salmodias que são melodias monódicas, apoiadas nos modos, na música modal grega, com muito pouca variação. Uma das representações das salmodias é o canto-chão, que, como o próprio nome diz, chão, apresenta praticamente nenhuma variação sonora. Por exemplo, esse é um canto, a melodia, o que eu vou fazer agora ao piano, de uma tradicional canção cristã baseada no canto-chão.
Vejam a simplicidade da linha melódica e a pouca flutuação sonora. Isso que nós chamamos de canto-chão. O canto-chão foi se desenvolvendo. Veja, no ano 476 houve o declínio do Império Romano. A proposta da música do canto-chão, da música monódica, baseada na música modal, grega, vocal. Essa era a música que os cristãos utilizavam, a técnica vocal. Ela foi ganhando corpo e se espalhando rapidamente por todas as comunidades cristãs. Até que, no ano 600, com a vinda de um novo pontífice, de um novo romano pontífice, o Papa Gregório I, chamado de Gregório Magno, toda essa análise musical desse tipo de obra foi reinventado, foi aprofundado e foi espalhado e adotado como sendo a linha melódica a ser utilizada pela liturgia católica romana ocidental, o tal canto gregoriano. Então vocês vejam, nesse exato momento, canto gregoriano em homenagem ao Papa Gregório I, nesse exato momento se viu a necessidade de se possuir algum tipo de escrita musical, um pouco mais clara, um pouco mais organizada. Assim como na humanidade, a gente sabe que a Idade Antiga, no ano 4000 a.C., foi marcada pelo advento da escrita. O homem aprendeu a se comunicar escrevendo, a escrita. Da mesma forma, musicalmente, houve a necessidade de ter alguma forma de eu poder materializar num papel esses sons. Dessa melodia célebre, gregoriana, que toquei para vocês, mostrei a linha melódica. Foi aí que surgiu a figura dos neumas. Os neumas, eles são como que o aperitivo do que seria mais para frente a nota musical. Nesse exato momento, com o desenvolvimento, já surgiram a figura das pentagramas, que são essas 5 linhas, só que as notas musicais ainda não existiam. O que existiam eram os neumas próprios para a música do canto-chão, do canto gregoriano. Após esse período, como nós comentávamos até agora, de florescimento musical apoiado pelo crescimento do cristianismo e a expansão das comunidades cristãs, o advento do Papa Gregório I, Gregório Magno, que fez do canto monódico, do canto-chão, o canto gregoriano. A diferença entre um e outro simplesmente é o investimento, a preocupação e o interesse que foi dado para esse tipo de melodia, que começou a, de fato, ganhar corpo e consistência em todas as comunidades e se espalhar. Era interessante perceber que as pessoas exploravam a voz humana, muito mais do que, como acontecia no passado, os instrumentos musicais. Os tambores, as harpas, começaram a ganhar uma importância secundária, a instrumentação secundária, em comparação à voz humana. E foi precisamente nesse período, perto do ano 1000, nós estamos falando agora depois de Cristo, que surgiu um outro monge católico numa cidade muito pequenininha na Itália, chamada Arezzo. O nome dele era Guido e ficou conhecido como Guido d'Arezzo, da cidade de Arezzo. Ele resolveu dar nome para esses 7 sons. E foi aí, com Guido d'Arezzo, que pela primeira vez esses sons receberam nomes. Os nomes que nós conhecemos hoje das notas musicais. Insisto, quando lá na Grécia Antiga os modos, a música modal foi organizada nos intervalos sonoros, como nós analisamos, entre uma nota e outra, essas notas, esses sons, eles não tinham nome. Eram simplesmente sons que os gregos tentavam organizar. Uma organização musical. Os modos gregos são simplesmente, a música modal, uma organização entre os intervalos sonoros.
Agora, a consistência já estava ganhando uma outra característica. O vocal ganhava espaço, o instrumental perdia espaço e Guido d'Arezzo resolveu dar nome para essas 7 notas, apoiado no hino de São João. Não sei se vocês sabiam, mas a nota Si significa Sancte Ioannes. Essa é a nota Si, a última. E ele pegou do hino de São João, que era um poema com 7 linhas, refletindo para ele as 7 notas musicais. Guido d'Arezzo foi um monstro, né, no bom sentido da palavra, no investimento da cultura musical. E o hino de São João, Ut quent laxes, Ut quent laxes, Re sonari fibris, Mi ragestorum, Fa molituorum, Sol ve polluti, La bireatum sancte Ioannes. Esse é o hino de São João, em latim. Então, as primeiras sílabas, Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, Sancte Ioannes. Sancte Ioannes, Si. Então, originalmente, no início, as notas musicais eram chamadas Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Então, a nota Dó não existia. Ela se chamava Ut. Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Mais tarde, posteriormente, porque falar Ut é um pouco cansativo demais, é mais fácil falar Dó. Então, ficou a nota Dó. Então, veja, Guido d'Arezzo teve uma importância fundamental nesse período. E a gente percebe que a Igreja Católica, na sua expansão cultural, começou a fazer um trabalho maravilhoso para a humanidade. A gente começa a perceber que, por exemplo, na arquitetura, né, a gente já está chegando aqui no ano 1300, 1400, a arquitetura gótica foi toda feita e criada pela própria igreja, na proposta de construção das suas catedrais. Essa arquitetura gótica que nós conhecemos, as abóbodas, as arcadas. Então, a gente vê que o cristianismo, de fato, foi um ponto de inflexão. A história, eu acho que ela é bastante interessante quando ela resolve separar 2 momentos, antes e depois, tendo como marco o cristianismo, porque de fato foi um fator transformador. A gente vê mais para frente, por exemplo, que quando a gente entra no humanismo, né, nesse período desse florescimento do conhecimento, porque veja, as coisas iam ganhando de modo descontrolado, e isso eu acho maravilhoso, porque controle não existe. Vão surgindo manifestações, vão existindo pessoas. É nesse momento, um pouquinho mais para frente, no período do humanismo, que surge Palestrina, né? Que é um compositor que nasceu numa outra cidade da Itália, chamada Palestrina, e ficou conhecido como Palestrina. Ele é a maior representação da música ocidental já existente. Você vê que logo depois de Palestrina surge Monteverdi, um grande compositor italiano. A gente vê que o fato da sede da Igreja Romana estar em Roma, que era antigamente a capital do Império, a gente vê o investimento que a Igreja Católica fazia na cultura. Nesse período do Renascimento começa a surgir uma série de gênios, né? Na pintura, Raffaello Sanzio, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Botticelli, são gênios, são pessoas que vão pululando, e o descontrole maravilhoso que começa a acontecer é que a cultura começa a ser enriquecida e começa a ser presente na vida das pessoas. É aí que surgem os mecenas, é aí que surgem cidades que começam a ter como proposta principal da sua vida, da sua existência, as obras de arte. O período do humanismo foi um período maravilhoso, brilhante na história da humanidade. É como se o homem mostrasse para a humanidade que o homem é fantástico, que o homem é espetacular. É uma tomada de conhecimento do que é o homem, que eu acho que está fazendo bastante falta para o mundo atual. Veja, o homem, ele não é um animal. O homem é definido como um animal racional.
E dentro dessa racionalidade, existe a parte anímica do homem. Eu não consigo ver um cachorrinho, por mais fofinho que ele seja, peludinho e com laços, fazendo uma tese de doutoramento. Um cachorro, um gatinho, ele não tem como me explicar como funciona a radiação do corpo negro. Ele não tem como fazer descobertas e a lua. O homem tem essa capacidade, o homem tem essa potencialidade que vem precisamente pelo fato de ele ser homem. E o humanismo mostrou para a humanidade inteira que o homem é maravilhoso. Os gênios e os artistas que surgiram nesse período são... Bom, quem vai à Europa hoje e quem dá uma passeadinha por Roma, Roma é um museu a céu aberto, é de você ficar sem fôlego, ficar sem saber o que dizer. Em Roma, a gente tem a experiência do encantamento, a gente tem a experiência da catarse grega proposta por Aristóteles. Essa proposta que te enobrece. Você entra numa portinha desse tamanho e você vê uma catedral maravilhosa lá dentro. Agora é interessante, né? Quando o homem começa a perceber o valor que ele tem, né, inevitavelmente, dado o homem ser homem, dada a natureza humana, surgem movimentos menos interessantes dentro do próprio homem. Os movimentos da inveja, os movimentos da autoafirmação, os movimentos de insegurança, que levam a querer se sobrepor sobre outras pessoas. A inveja também é uma insegurança. Movimentos de imaturidade, movimentos de querer ser um pouco o belly button of the world, o umbigo da humanidade. E a cultura que existia até então, teocentrada, de admiração pelo belo, pela transcendência, por Deus, propostas durante todo esse tempo, começam a perder força porque o homem começa a pensar, olha do que eu estou sendo capaz de fazer, olha o que eu sou capaz de fazer, olha quem eu sou. Né? Me faz lembrar aquilo que aconteceu, que me contaram, me disseram que é realidade isso, até achei surpreendente, que chegou uma pessoa no aeroporto e perdeu o voo, estava para perder o voo já estava fechado, e a atendente disse, olha, senhor, infelizmente não dá para o senhor embarcar, o voo já está fechado. E aí chega o momento da canetada ali, né? E disse, você sabe quem que eu sou? Você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? E começou a falar um pouco em voz alta ali, né? Ameaçando a coitada da atendente. Aí ela muito tranquilamente pegou o microfone e jogou em todas as caixas do aeroporto. Aos que conhecem uma pessoa com essas características, favor comparecer ao balcão número 8, porque ele não sabe quem ele é. Às vezes dá vontade de fazer um pouco de graça com as pessoas que começam, pelo que têm, pelo que são, transferir o centro de gravidade de tudo e de todos para si próprio. E foi isso que aconteceu nesse momento. A postura antropocêntrica. O humanismo mudou um pouco o foco para o próprio homem. Veja só, uma das pessoas na filosofia que existiu nesse período, que viveu nesse período, foi Descartes. Né? Penso, logo existo. Essa frase tão badalada, tão comentada. Eu penso, logo eu existo. É como se a minha existência, a consciência do que eu sou, se deve ao fato de que eu sou um ser pensante. Eu concluo. Veja, até então, fazendo só um parênteses, até então, nesse período, as pessoas trabalhavam com figuras. A geometria era uma reta, o que a gente chama de, em filosofia de ente de razão. Né? Fecha os olhos e pensa na figura de uma reta. Todos vocês agora, fechem os olhos e pensem numa linha reta. A imagem vem, não é verdade? Esse ente de razão aparece, não é verdade? Descartes disse que isso é ax mais by mais c é igual a zero. Genial! A geometria analítica. Ele transformou o que a gente tem como uma figura espacial em fórmula. Transformou em analítico. Fechem os olhos novamente, uma experiência
um Gedankenexperiment, como se chama assim, em alemão. Fechem os olhos e pensem, por exemplo, agora numa circunferência. Né? E aí Descartes diz que isso é x ao quadrado sobre a mais y ao quadrado sobre b igual a c, onde c é uma constante. Por acaso esse c é o raio, né, dessa figura que você fechou os olhos e viu, dessa circunferência. Isso é de loucos, isso é genial. Né? Então eu até compreendo uma pessoa que faz, por exemplo, o que Descartes fez e começa a se achar o bonitão, né? o preparadão, o superior. Não deveria, né? Não deveria, né? Porque basta ele pegar uma gripe, ele já está de cama. Né? Mas acontece com o ser humano. Foi interessante, falando um pouco do piano, que é a minha área, existiu um pianista muito famoso. Na música nós o chamamos de o príncipe do piano. É um compositor teuto-húngaro, Franz Liszt. Né? E ele era uma pessoa super bem apessoada, carismática, com uma técnica pianística invejável. Né? Diz a tradição, os relatos, e os relatos são confiáveis, são fidedignos, que nos concertos ele chegava com luvas brancas e jogava as luvas no palco. Porque as mulheres achavam ele tão maravilhoso, e tão bonito, e tão sedutor, e tão... Era conhecido como Dom Juan, né? Literalmente, ele era conhecido como Dom Juan. Que as mulheres se pegavam aos tapas, e às mordidas, e aos gritos. Bom, o que essa pessoa fez? Com todas essas qualidades, essas características. Um belo dia, ele chegou no palco, e os concertos na época dele, a gente está falando do século XIX, os concertos na época dele não eram de um único artista, eram muitas pessoas que dividiam o palco. Vinham cantores líricos, vinham violoncelistas, pianistas, quartetos, havia de tudo. Né? Os concertos demoravam muito, né? Alguns concertos demoravam 3, 4 horas, assim, com vários artistas passando. Chegou um belo dia, ele sabendo, conhecendo o que ele era, ele chegou e disse, olha, o espetáculo sou eu. O espetáculo sou eu. E a posição do piano, como vocês conhecem hoje, essa posição lateral, onde o intérprete está tocando e a plateia fica ali, vendo o perfil do pianista, ele propositalmente colocou o piano nessa posição, porque antes não era assim. Os pianistas ficavam de costas para a plateia. Ele colocou para que as pessoas observassem o perfil dele. Então, o que acontece? É compreensível que uma pessoa faça isso? Até é. É desculpável que uma pessoa faça isso? Sim. Mas não precisava, né? E foi o que aconteceu exatamente no movimento do humanismo. A pessoa ela começou a olhar para si, dado as capacidades que ela via que possuía. Eu lembro, já faz um bocado de tempo, que eu tive a possibilidade de participar de um encontro mundial de artistas, né, que aconteceu em Roma. Aconteceu dentro da Capela Sistina, com o juízo final de Michelangelo na frente de todos nós artistas. Grande parte dos museus vaticanos foi fechado para essas poucas pessoas que estávamos lá. Eu tive a honra de ser o brasileiro que estava representando o nosso país nesse encontro. Havia muita gente lá conhecida. Por exemplo, para quem assistiu o filme Amadeus, do Milos Forman, o Salieri, aquele ator que ganhou o Oscar, estava lá. Estava lá o Andrea Bocelli, Santiago Calatrava, Ennio Morricone, enfim, toda a fauna estávamos lá, né? E uma pianista canadense muito interessante, muito preparada, acabou de gravar a integral de Bach. Ela me chamou, a gente estava almoçando ali nos museus vaticanos, né? Imagina, a gente cortando um pedaço de alguma coisa ali e aquela estátua de mármore na tua frente te olhando assim, foi uma situação um pouco dantesca até. E ela me disse, Álvaro, olha que interessante, né? Quando nós tocamos, nós não reproduzimos, nós recriamos. Nós participamos de um poder de criação. O artista, ele participa do poder de criar, né? Tanto é interessante, assim, para quem não leu, João Paulo II, que foi um romano pontífice, que estudou teatro, era artista, enfim, ele escreveu uma carta para os artistas. E nessa carta, era essa carta ao qual ela fazia referência, essa pianista. Ela dizia que são poucas as pessoas que podem experimentar aquilo que o Criador experimentou no momento da criação.
são vocês artistas. Aquela coisa do, uau, isso saiu de mim, né? Eu fico pensando numa Pietà, eu fico pensando numa última ceia, no juízo final, num Moisés, num Davi, que está na Galleria dell'Accademia em Firenze, né? Quando, não sei, Michelangelo acabou aquilo e falou, bom, tanto é que em Moisés ele bateu o cincel, disse, parla, de tão real que aquilo era. Eu como artista, divido com vocês. Houve já alguns concertos onde eu só percebi que o programa havia se encerrado porque eu ouvi os aplausos. A gente entra num estado de catarse, um estado de sublimação impressionante, onde a gente sente uma paz imensa. Acontece poucas vezes, mas acontece. Acontece. Essa pianista dizia, veja, quando o relato da criação diz que o Criador criou o mundo em 7 dias, e ele olhou para tudo e viu que tudo era muito bom. Isso é o que diz o relato, né? Olhou e diz que tudo era muito bom. Falou, com nós, artistas, a gente faz exatamente o oposto. A gente acaba de fazer, a gente olha para nós mesmos e a gente diz, olha como eu sou bom pra caramba. Foi isso que aconteceu no humanismo. Houve uma mudança de paradigmas, onde o homem começou a se transformar em pilar do conhecimento. Mas o grande lado positivo de tudo isso é que pululavam artistas. Por exemplo, nessa mesma época começam a surgir os luthiers. Você pensa em Stradivari, você pensa nos Guarneri de Jesus, né? Todos eles começaram a surgir nesse período. Uma espécie de período de estouro de conhecimento, um efeito champanhe, assim, onde a humanidade de fato mudou. A gente deve muito ao humanismo. A expansão cultural que houve nesse período é indiscutível. Infelizmente, com esse foco um pouco desvirtuado de a pessoa querer olhar para ela mais do que olhar para a realidade externa. Essa sim é a enriquecedora.